Ai de mim, ai de mim, ai de mim, provocações. 13 anos caminhando no incerto, idolatrando a dúvida. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Bom, a população de motoboys no estado de São Paulo é de 160 mil pessoas, ou era. Hoje já não se sabe. Muitos novos motoboys aparecem todo dia e morrem muitos no trânsito, também todo dia. A má fama deles nas ruas não se deve só às suas máquinas perigosas, mas também e principalmente a seus bolsos quase sempre vazios. Bolsos de pobre. Os ricos não seriam tão perigosos. Quem vem aqui falar um pouco sobre motoboys, a sua forma de encarar a vida e as coisas, não é um outro, senão um ex deles. Um ex-motoboy que virou, vejam só o que é a vida, motorista de ambulância. Ele é o poeta dos motoboys. Ele é Marcelo Veronese. Marcelo Veronese, 10 anos como motoboy nas ruas de São Paulo. Quantos acidentes você sofreu? Foram inúmeros acidentes. Agradeço a Deus sempre por estar aqui hoje, porque quando eu atuava como motoboy em São Paulo, eu estava numa idade, me desculpem as pessoas que estiverem nessa faixa etária, dos 18 aos 25 anos, onde nós nos julgamos imortais. E é aí que as coisas ruins acontecem. Eu acho que Deus tem um plano muito bom na minha vida, porque nunca me deixou acontecer nada de muito pior. Mas foram inúmeros acidentes, eu acredito que mais de 50. Quantos acidentes quase sofreu? Aí seria incalculável dizer, né? Porque assim, o trânsito de São Paulo é muito complicado. Então a gente vive naquela adrenalina de, às vezes, por imprudência de nós mesmos ou imprudência dos motoristas, a gente vive naquela beira do abismo, né? E assim, eu diria que hoje 40% dos motoboys estão completamente despreparados. E eles carregam essa má fama porque abusam, não respeitam sinalizações, só que acabam generalizando. Nós temos 60% de pessoas sérias, pais de família no meio da profissão, que também não podem carregar esse karma, porque o motoboy que passa direitinho do lado do seu carro, você não percebe. Você vai perceber aquele que avacalha, que xinga, que avança uma faixa de pedestre, que coloca em risco a segurança de um pedestre, e esse nós notamos. Por que você trocou a vida de motoboy pela de motorista de ambulância? Houve um acidente em que um motociclista na minha frente, ele foi atropelado e teve a perna decepada na ligação leste-oeste, no elevado. E aquela cena me chocou bastante, Abu. Eu parei, trouxe a perna dele, né, ficou mais ou menos a 100 metros longe. E a partir daquele momento eu senti que era aquilo que eu queria fazer, aquilo tocou a minha alma. E se eu continuasse em cima de uma motocicleta, eu tenho certeza que hoje eu não estaria aqui para contar. Marcelo Veronese, onde é preciso ser mais prudente ao volante? Na moto ou na ambulância? Olha, Abu, um veículo que ele não fica parado sozinho, ele só tem 2 rodas, ele merece todo tipo de atenção. E a ambulância não é diferente, porque ali nós estamos transportando vidas, pessoas que necessitam da nossa calma e da nossa agilidade no trânsito para também sobreviverem. Então eu vou dizer para você que é 50% cada um. Ao dirigir a ambulância com a sirene ligada, você não tem uma sensação de onipotência? Vou te falar a verdade? Um pouquinho sim.
Você tem porque você sabe que você está ali para ajudar o próximo, para salvar vidas. Você não admite erro de nenhum outro motorista e também muito menos seu. Então, eu acredito que dá essa sensação, sim. Se eu falar que não dá, eu estou omitindo. Junto a que instâncias você defende os motoboys e como? Eu defendo, de uma forma geral, pelo seguinte: eles são vítimas de um sistema capitalista. E como eu já disse, 40% realmente eles têm que ser punidos no rigor da lei. Não respeitou, xingou o motorista, xingou uma senhora dentro de um carro, ele tem que ser punido. Só que nós temos 60% de pais de família, de gente séria, que estão aí. Eu costumo comparar o motoboy paulistano como os garimpeiros de Serra Pelada. Eles estão em cima do ouro, trabalham com a riqueza e vivem na miséria. E não tem apoio nenhum governamental. Nós tivemos aí 8 anos de um governo que era sociólogo. Nós tivemos 12 anos de governo petista. E o pessoal continua na mesma situação, sem apoio nenhum. É lei que entra, é lei que sai, é lei que não funciona. Temos a lei de 2009 para regulamentar a profissão dos motoboys aqui em São Paulo, só que eles obrigam determinados tipos de equipamento que no dia seguinte viram um monopólio. Você não pode fabricar, eu posso, certo? Eles inventaram, obrigaram a usar o mata-cachorro para proteger a perna do motociclista. O mata-cachorro ele começou no Brasil na década de 50, quando as motos vinham importadas, elas caíam do pezinho e quebravam a tampa do motor. Demorava 3, 4, 5 meses para vir outra de navio. Então inventaram aquela proteção para a hora que a moto tombar, não quebrar. E eles acham que é para proteger a perna do motociclista. Balela. O Inmetro não fiscaliza esse tipo de material, aquilo pode decepar a perna dele. As categorias tratadas com mais preconceito do mundo são os taxistas da Cidade do México, as prostitutas de Madrid e os motoboys de São Paulo. Quem disse isso? Pesquisas, não é um dado científico? Não, não. É um dado de pesquisa. Gente é perigoso, então dependendo da qualidade de gente, né? Um advogado é perigoso, um político é perigoso, um motoboy também é perigoso, mas não por ser um motoboy. E que os motoqueiros são os cachorros loucos, né? Que eles falam que os motoboys são. Marcelo Veronese, o poeta dos motoboys. Quem te deu esse título? Você mesmo? Não. Esse título, eu faço muitas apresentações nas ruas para os motoboys. Eu faço poesias de conscientização. E uma vez uma repórter da Vejinha, Mariana Barros, ela me chamou para fazer uma matéria e ela fez uma matéria de folha inteira comigo. E ela me apelidou como o poeta dos motoboys, porque ela via eu no meio dos meninos fazendo minhas poesias de conscientização, tentando levar aquilo que eu vivia no dia a dia para que eles não ceifassem as vidas, porque eles são vítimas de um sistema capitalista que nem eles entendem. Que entrega é essa que vale a sua vida? Então, eu tinha que alertar essa rapaziada, porque eu vivi aquilo durante 10 anos. Eu perdi muitos amigos, eu fui em muitos velórios. E sempre pedindo para que eu não fosse o próximo. Então, através da poesia, eu comecei a conscientizar. E comecei a ganhar espaço, graças a Deus. Foram poucas as pessoas que me estenderam a mão, mas as que me estenderam a mão fizeram a diferença na minha vida. E eu tenho certeza que eu consegui conscientizar muitos jovens e evitei que muitas vidas fossem ceifadas. Está no ar um site com milhares de fotos de motoboys. Quem tirou e o que aparece nas fotografias? Olha, o site que eu conheço é o canal Motoboy, que um artista espanhol, Anthony Abad, ele muniu os taxistas do México, as prostitutas de Madrid e os motoboys de São Paulo, para que eles tirassem as fotos e postassem diretamente nesse site. Quando acabou a ajuda financeira, os motoboys continuaram, porém, os taxistas do México e as prostitutas de Madrid recuaram. E os motoboys de São Paulo continuam. É um site que se chama Canal Motoboy, onde eles relatam tudo, retratam tudo, fotografam tudo que acontece no seu dia a dia. É o site que eu tenho conhecimento que é o maior, o mais acessado. Ouve bem.
Beiço, Deton, Djalma, Mirtão, Neca, Ronaldo, Vira-Lata e Andréia. Quem são? Você me emocionou agora. São os precursores do movimento motoboy em São Paulo. São as pessoas que estão envolvidas no canal Motoboy. A Andréia e a Neca foram os que começaram junto comigo no começo da década de 90, uma época que a gente não era... Sempre foi, lógico, que motivo de segurança você não usar o capacete, mas não era tão comum no começo da década de 90. Eles começaram o movimento motoboy. Quais as diferenças entre motoqueiros e motociclistas? Eles dizem que o motociclista, ele trafega com sua moto para ir trabalhar, para voltar, respeita as sinalizações, e que os motoqueiros são os cachorros loucos, né? Que eles falam que os motoboys são, que saem que nem cachorro louco pela rua. Então, a diferença é essa. Eu não vejo diferença alguma, porque se a gente for analisar, tem dados aí estatísticas, Abu, que elas são contraditórias. 81% dos acidentes envolvendo motociclistas que eu socorro, eu trabalho sempre em cima de estatísticas, não são motoboys. São motociclistas e motoqueiros que usam suas motos de fim de semana ou que usam do trabalho para casa e da casa para o trabalho. Hoje em dia, o motoboy está mais consciente, ele está mais tranquilo, ele sabe que ele depende daquilo para sobreviver. Só que é uma profissão, como você disse, é muito rotativa. Hoje nós temos 200 mil, segunda-feira nós vamos ter 180 mil, na quarta nós vamos ter 220 mil, porque é uma profissão de fácil acesso. O jovem da periferia, ele compra uma motocicleta e se infiltra dentro da profissão. No dia seguinte ele tem um emprego. E as montadoras que dominam hoje uma marca de moto, uma fabricante que domina 80% do mercado de motos, não dá apoio nenhum em termos de conscientização e cultura. Poxa vida, fizesse um programa, um motoboy que não tomasse multa durante um ano, ele tem um desconto na aquisição de um veículo 0 quilômetro. Nós estaríamos incentivando essa pessoa a trabalhar com mais cautela. Diminuir esse seguro obrigatório, que é exorbitante de moto, que é quase R$300, diminuiríamos, que é um imposto federal, diminuiríamos ele pela metade e o motoboy era obrigado a pagar um convênio médico. Então, nós desafogaríamos o SUS, porque hoje o Hospital das Clínicas está virando referência em traumatologia, né? E investir em conscientização. Os motoqueiros não são desorganizados, né? Não tem um lugar específico para eles transitar. Então, eles ficam cruzando em meio de carro. Né? Devia ter uma pista só para eles, né? Eles não correr tanto risco com a vida dele e dos outros. Não, foi no motorista. Que ele deu seta para a esquerda e entrou à direita. E eu tava vindo no meu caminho reto, como ele deu seta para a esquerda, né? Para mim eu continuei reto. Ele foi e jogou para a direita, eu bati na porta. Não, só passei por cima do carro só, mas na hora você não sente dor, né? Depois que o sangue esfria, é isso. Acredito que um pouco de exagero. Eu acredito que um pouco de exagero. Amigos dizem que você é o mais talentoso humorista, rapper, músico e apresentador dos bairros da Zona Norte de São Paulo. É isso mesmo ou estão exagerando um pouco? Acredito que um pouco de exagero. Eu acredito que um pouco de exagero. Mas conta o que você faz. Hoje eu conduzo uma ambulância do SAMU pelas ruas de São Paulo, eu faço as minhas palestras de conscientização e, logicamente, que sempre com bom humor, porque você não pode ficar só falando de coisa triste o tempo inteiro, ninguém vai querer te ouvir. Então eu trago as fases engraçadas da minha vida para dentro daquilo que eu me proponho a transmitir e fica muito mais fácil. As pessoas absorvem com maior facilidade. Mas eu tiro todos esses atributos que a mim foram direcionados, eu acho que exageraram. Você se acha engraçado? Eu me acho. Nos momentos trágicos da vida, eu me acho uma pessoa engraçada.
puxador de samba da Escola de Samba Iracema e ativista pelos direitos dos motoboys. Onde acha que você tem conseguido melhores resultados? Eu acho que nas duas maneiras e na minha forma pessoal, né? Eu acho que tudo isso me satisfaz bastante. Eu chego em casa, eu deito de consciência tranquila, porque eu sei que eu sempre doei um pouquinho de mim ao próximo. Tanto na conscientização quanto na cultura, que a nossa cidade está tão carente de cultura. A periferia está tão abandonada de cultura, de apoio. Hoje a internet, ela modificou a vida das pessoas e principalmente dos nossos filhos, né? Aquele mundo que nós fomos criados, hoje ele não existe mais. Só que, em contrapartida, ninguém faz nada paralelo para abrir a cabeça daquele jovem, daquela criança, o que ele tem que procurar na tela daquele computador. Ali ele é livre. Nós não temos apoio governamental nenhum, principalmente na periferia da onde eu venho, para que elucidem a cabeça dessas crianças que busquem. E o carnaval, ele é cultura pura. Você, dentro de um enredo de uma escola de samba, você descobre milhares de situações que você não veria na tela de um computador. E você vive, né? A emoção da passarela você não vai encontrar na tela de um computador. E eu tive a sorte nessa caminhada de encontrar pessoas muito boas, para que eu pudesse desenvolver o meu talento. Na verdade, eu não canto, eu costumo dizer que eu encanto, porque eu faço as letras das escolas de samba. E tenho parcerias ótimas, o Kiko Melodia, um dos melhores intérpretes de samba enredo hoje da atualidade, ele atua no Mocidade Alegre, ele é meu cunhado e eu tenho a sorte de poder compor essas obras com ele. Marcelo Veronese, presença certa na Semana da Cultura Motoboy. As pessoas chegam lá, todas de motos unindo? Não, tem que respeitar. É um espaço que nós abrimos todos os anos para que o motoboy mostre o que ele tem, o que ele pode fazer. Se o motoboy toca um violão, ele tem um palco para se apresentar. Se a motogirl, ela faz um tipo de culinária, ela vai lá ensinar a receita dela. Mas é tudo da maior forma, sobre o respeito, sobre... Você tem que mostrar para que você veio aqui, sem arruaça. Há saraus de poesia? Nós fazemos uma vez por mês. Quantas pessoas participam da semana? É cerca de 200 pessoas, só que é rotativo. Hoje nós temos 30, amanhã vem 40. Ao todo, assim, durante a semana inteira, vem mais ou menos mil motoboys e famílias de motoboys. Só que nós conseguimos ter num conglomerado 200 pessoas. Motoboys se sentem representados nesta nossa democracia fashion? Não, porque assim, o sindicato é muito desacreditado por eles, as associações, eles não têm representatividade nenhuma, nem eu vou dizer que eu sou um representante deles. Marcelo Veronese, candidato derrotado a vereador por São Paulo na eleição passada. Quantos votos você teve? 720 votos, sem Bastante, fazer campanha. Por que os motoboys não votaram em peso em você? Porque eu não tive acesso aos motoboys, eu não tive como mostrar o meu trabalho a eles. E o mais importante, durante a campanha, eu fui eu mesmo. Eu não vendi fumaça para ninguém. A maioria dos nossos candidatos, eles vendem fumaça para o povo. Você tem que falar o que o povo quer ouvir. Eu não. Eu vou falar o que ele tem que ouvir. Eu vou ser eu. Eu não sou Deus, não vou mudar o mundo. Candidato pelo PPL, Partido da Pátria Livre. Que partido é esse? Um partido novo. Ele foi fundado pelos ex-revolucionários do movimento MR8. Tivemos aí o Miguel Manso como candidato a prefeito, que também não teve uma votação expressiva, só que ele é um partido que ele obriga o candidato a não vender fumaça. Você tem que falar a verdade, não prometa aquilo que você não vai poder cumprir. E hoje, para você ser eleito a vereador em São Paulo, sem um conhecimento, você tem que ter 3 milhões de reais, 1,5 milhão para jogar lixo na rua e 1,5 milhão para contratar 15 mil boca de urnas, para te trazer 4 votos cada um, a R$100 por dia. Quem maior mal causou ao mundo? O automóvel, a religião, o poder, os bancos?
Eu dividiria 50% para a religião e 50% para os bancos. E se você me falasse de Brasil, eu ia dar 10% para o Luiz Inácio. Você é religioso? Sou sincretista. Eu creio em Deus e minha religião é fazer o bem ao próximo. É mesmo? É. Você mente? Omito. Por quê? Porque às vezes tem que ser assim, para que uma causa não se perca. Se eu dissesse para você que eu não minto, eu estaria mentindo agora. Como você gostaria de morrer? Em paz. Todos querem. Não, todos querem dormindo. Eu quero em paz. Havendo reencarnação, como e onde você gostaria de voltar? Eu gostaria de voltar no bairro do Brás, sendo Marcelo Veronês, para viver tudo que eu vivi nessa vida. Simplesmente para não confiar tanto nas pessoas. Que pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Por que o Brasil não deveria sediar a Copa do Mundo? Responda. Porque o Brasil, ele está muito abandonado. Dizem que os filhos dos pobres hoje estão ingressando muito mais nas universidades, só que apenas 9% estão concluindo. Os hospitais, a saúde está completamente abandonada. E eu trabalho na área da saúde. É humilhante você procurar um atendimento médico para o seu filho e não ter. E quando descobre um problema de saúde numa determinada pessoa, é um outro peregrinação para poder resolver aquela situação. Educação e cultura nós não temos mais. O Brasil está passando uma crise moral massificada. E que se a gente não intervir, eu não sei onde vai parar. Marcelo Veronês, o que é a vida? A vida é simplesmente uma passagem, um aprendizado, onde, como disse o grande poeta Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Marcelo, o que é a vida? É uma passagem, um aprendizado, apenas um curto espaço, onde nós devemos achar que não somos melhores que ninguém, vamos todos para o mesmo lugar. Então abraça aqui, que a única coisa falsa desse programa é o abraço, tem fotografia lá para você, que não sairá nunca, nem nos jornais, nem em lugar nenhum, nem aqui, porque não sai fotografia. Tristes tempos estes, meus caros, quando a toda hora nós somos obrigados a defender o óbvio.